Revisando o Simple Present Tense. Olha só, eu separei para vocês 4 revisões dos tempos simples. Nós vamos fazer do presente simples, do passado simples, do futuro simples e do condicional simples. Por quê? Porque no terceiro ano a gente vai ver os assuntos que envolvem todos os tempos que trabalhamos no primeiro e no segundo ano, certo? Então, eu vou fazer essa revisão, mas vai ter que ser uma revisão breve, só para você lembrar rapidinho. Se você quiser algo mais detalhado, aí você vai ter que buscar aí na internet, no seu material que você tiver em casa, tá bom? Então, vamos só relembrar aqui o Simple Present, começando nessa aula de hoje com o Simple Present. Forma afirmativa. Como é que a gente faz uma frase na forma afirmativa do Simple Present? Primeiro passo é tirar o to do verbo, que vai estar na forma de infinitivo, certo? Então, você tira esse to do verbo e acrescenta no final dele S, que é da regra geral, o ES são as 3 terminações, ou IES, as 3 desinências, melhor dizendo. Mas essas 3 desinências elas são acrescentadas na terceira pessoa do singular, que se refere a he, she e it. Lembram? Então, são 3 desinências, é o S, o ES e o IES. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Bom, o verbo buy, para colocar na conjugação, né? Vamos conjugar ele aqui no presente. Eu tiro o to, I buy, eu compro, e o buy, você compra, he, she e it, acrescento o s, ó, que é a desinência da regra geral, tá? Então, ele ou ela compra e o I buy, nós compramos, e o buy, vocês compram, e they buy, eles ou elas compram. Agora, quando o verbo terminar em O, S ou SS, tanto faz, CH, opa, faltou um aqui, vou botar aqui SH, ai gente, vamos tirar o SS e vamos colocar o SH, certo? Que ficou faltando, pronto, agora tá certo. Então, quando ele terminar em S, O, SH, CH, X, Z não é nem usado mais, né? Que só tem um verbo que é o bus. Bom, aí o que você faz? Quando você vai conjugar, você tira o to, né? Mais uma vez, a gente tira o to do verbo. E aí vai I fix, you fix, he, she, it. Acrescenta ES, porque ele terminou em X. Se terminar em X, acrescenta ES, é regra. Então, vamos relembrar essas regras, né? O verbo to study, que é o verbo estudar, olha só. O que a regra diz? Quando terminar em Y e antes do Y vier uma consoante, como no caso aqui, ó, do Y antes dele vem o D, que é uma consoante, a gente vai trocar esse Y por IES, certo? Então, só nas terceiras do singular. Então, I study, tiro o to, né? You study, he, she, it, studies. We study, you study, they study. Certo? Eu estudo, você estuda, ele estuda, nós estudamos, nós estudais, eles estudam. Bom, isso você vai fazer as formas afirmativas. Voltando aqui, baseado nessas conjugações, certo? Aí você forma as frases afirmativas. For example, eu compro... eu compro o quê? Eu compro caneta todo mês. I buy pen every month. Ele compra caneta todo mês. He buys pen every month. Então, só colocar um complemento e você já tem as frases afirmativas. Agora, as formas interrogativa e negativa, elas são diferentes, né? Porque elas vão precisar do verbo auxiliar. E qual é o verbo auxiliar do Simple Present? Do. Do é o verbo auxiliar, não esqueça. E ele
Quando recebe a desinência para he, she, it, ele fica does. Na verdade, é o mesmo auxiliar, só que com desinência para he, she, it. Então, temos aqui qual é a posição do auxiliar na interrogativa. Ele vai vir antes do sujeito, tá? Então, nós vamos usar o auxiliar sem desinência, que é do, antes do sujeito a, you, o i e o do plural e they. Aí, o verbo vai ficar no infinitivo sem to, tá certo? E você usa qualquer complemento. Bom, e se o sujeito for terceira singular? Aí, a desinência que está na afirmativa no verbo principal vai vir para o auxiliar. Se aqui fosse afirmado, seria ribais com S, né? Teria desinência no verbo, porque o sujeito é de terceira. Mas eu quero perguntar, então o verbo volta para a forma do infinitivo sem to, tá vendo? E essa desinência vem agora para o auxiliar, porque eu estou diante do sujeito terceira singular. Então, é das para he, para she e para it, tá certo? Quando a gente usa auxiliar, o verbo de ação não fica conjugado, não tem desinência nele. Lembrem disso. Coloca um complemento e você já tem a frase interrogativa. For example, do you buy pen every week? Você compra caneta toda semana? Ok? Bom, se for com she, does she buy? Não é does she buys. Não, a desinência agora é no auxiliar. Does she buy pen every week? Ok. Negativa, esse auxiliar agora passa a vir depois do sujeito, tá vendo aqui? Depois, ele passou para trás, acrescentando o not. E o verbo continua no infinitivo sem to. Você tem do not, que você pode abreviar, né? Pode virar don't, que é a forma abreviada. E você tem does not, que você pode também juntar os dois no lugar do o, do not, o apóstrofo, doesn't, tá? Então, é o sujeito, depois o auxiliar com not, do not ou don't, depois o verbo sem nada nele, sem nenhuma desinência, e o complemento. For example, you do not fix your car. Você não consertou seu carro. She does not fix her car. Ela não consertou o carro dela. Ou abreviado, you don't fix your car e she doesn't fix her car, ok? Bom, e aqui nós temos alguns exemplos já com as frases feitas para ficar melhor para vocês. I buy popcorn at school every day. Isso aqui é uma frase afirmativa, porque eu não tenho interrogação no final, eu não tenho not, a frase está começando pelo sujeito, não tenho don't, nem doesn't, então é uma frase afirmativa. Eu compro pipoca na escola todo dia, tá vendo? Pronto, se aqui fosse he, aí seria he buys, com Szinho, porque he é terceira singular, você teria que acrescentar o S da regra geral. Ok. Olha aqui, ó, she buys, tá vendo? Mudei para she e acrescentei o Szinho, o que eu falei agora há pouco para vocês. Aí eu tenho um interrogativo aqui, ó, do you fix your car every week? Você conserta seu carro todo ano? É uma interrogativa com sujeito e u, então o auxiliar nas interrogativas ele vem antes do sujeito. Do, porque o sujeito é you. Aí, se eu mudar aqui you para he, como é que fica? Só muda o auxiliar. Veja que ficou o verbo fix sem nenhuma desinência. Ele fica no infinitivo sem to. Então, does he fix his car every week? Ele conserta o carro dele todo ano. Né? Mudei aqui o possessivo, porque agora o sujeito se refere à terceira singular. Tem que botar o correspondente, por isso que muda. Aqui eu tenho uma negativa. They do not study English. Eles não estudam inglês. Se eu mudar de eles para Jeff, Jeff é terceira singular, ele, certo? Então, eu tenho que mudar aqui, tenho que botar a desinência no auxiliar, does not study English. Mas o verbo de ação não altera. E se quiser abreviar, tá aqui, ó. They do not, they don't. E Jeff does not, Jeff doesn't. Ok? Bye!